E já tenho ela aqui do meu lado, Thaís Herédia. Ei, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Thaís, se eu não puder ir ao Supremo Tribunal Federal, eu não governo. O que significa essa frase? Significa a chancela da crise institucional, né? Não é assim que se governa, nunca foi assim que Lula governou, né? Pelo contrário, ele se gaba de ter feito a maior responsabilidade fiscal, né? O maior superávit da história do Brasil e tal. Ele também foi um grande articulador político nos seus dois primeiros mandatos e com sucesso na sua agenda com o Congresso Nacional. Na verdade, Lula transitou muito bem ali com o Congresso Nacional, que o STF não existia nessa relação, né? Quando o STF começa a entrar na política brasileira, no impeachment de Dilma, foi ali que o papel do STF cresce. Na verdade, um pouco antes, na votação do mensalão. Estou me equivocando aqui. Na votação do mensalão, o STF surge ali como um ator político em Brasília. Inclusive, cria-se aquela imagem de Joaquim Barbosa. Exato, né, exatamente. Então, foi a primeira aparição. Mas ali não era uma ação direta contra o governo ou contra o Congresso ou a favor. É óbvio que houve condenação de parlamentares, de políticos e tudo mais. A segunda entrada, aí sim, foi no impeachment da Dilma, né? Quando o agora ministro da Justiça, ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, muda a regra e mantém a elegibilidade da Dilma Rousseff, né? Então, era contra o que dizia a lei, enfim, ali ele foi acusado de ter tido um ativismo político clássico, né, como a gente conhece. Não estou fazendo nenhum juízo de mérito aqui, eu estou lembrando dos fatos para identificar o momento em que o STF passa a fazer parte da cena política brasileira. E a partir do impeachment, com toda o caso do Petrolão e por aí vai, aí a coisa desandou. Aí nunca mais o STF saiu da cena política, né? E óbvio, do governo Bolsonaro para cá, mais ainda. Mas mesmo no governo Temer teve ação política do STF, muito mais no governo Bolsonaro, enfim, por tudo aquilo que a gente já trouxe. Mas, e agora é uma composição diferente, porque agora é o governo, com pouca ferramenta, indo ao STF, né? O Alexandre de Moraes, lá em Lisboa, hoje, disse assim, a gente é que está sendo provocado. O Barroso diz muito isso. A gente é que está sendo provocado. Então, eu vou ter que tomar uma decisão que eu fui provocado e eu vou ser acusado de ter apoiado mais um lado do que o outro? Essa lógica faz todo sentido, mas na interpretação de como as decisões são tomadas entre os três poderes, ela não ajuda a aliviar ou distensionar ou trazer qualquer racionalidade para esse debate. Quando a gente fala do caso específico do IOF, qual é a decisão mais eficaz que o Supremo pode tomar? Não dá para saber. O que os analistas dizem, os cientistas políticos, todo mundo que eu tenho ouvido, o melhor caminho é a conciliação. O Congresso, o STF fez isso, por exemplo, no caso da desoneração da folha de pagamento do PERSE, fez no caso da Eletrobras, porque o governo entrou com uma ação questionando a constitucionalidade da privatização da Eletrobras e dos requerimentos ali, né, da redução do papel da União no Conselho, da companhia e tudo mais. A manutenção da Golden Share. Exatamente, da Golden Share, da quantidade de assentos no Conselho e de votos e tudo mais. Olha, eu tenho 30 e tantos %, mas eu só posso ter 10, o meu voto só pesa 10, né? Esse foi o questionamento. E o Cássio Nunes Marques tocou uma conciliação. Então, a expectativa agora é que essa conciliação apareça. Em qual modelo, né? Que eu acho que é isso que um pouco está todo mundo se perguntando. Eu acho, Vitor, assim, das possibilidades que me colocam aqui à mesa,
A menos barulhenta é uma em que governo e Congresso resolvem que o governo vai trazer um novo decreto, vai mudar a composição do decreto, vai trazer um novo decreto e esse decreto vai valer. Um decreto sobre o IOF. Então, você devolve a prerrogativa para o Poder Executivo sem derrubar o que o Legislativo decidiu, porque até o modelo jurídico, o formato jurídico que a AGU levou para o STF é de garantir a constitucionalidade do Poder Executivo e não questionar a ação do Legislativo. É reafirmar a prerrogativa do Executivo. Então, uma das saídas que eu escuto, que é uma saída que seria uma saída assim, com menor estrago, para além desses todos que a gente está vendo na política, seria algum arranjo nesse sentido. O governo retoma o poder de tomar decisões sobre o IOF e numa configuração diferente, e o Congresso Nacional respeita. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a discussão está exatamente nesse detalhe, né, Thaís, sobre as prerrogativas de cada um dos poderes. Isso porque o governo argumenta nessa ação que tem a prerrogativa de publicar em decreto, e o Congresso Nacional, por sua vez, afirma que tem essa prerrogativa por meio de um instrumento institucional, que é o projeto de decreto legislativo, de sustar uma decisão do Poder Executivo, como já tinha acontecido, inclusive, pela última vez em 1992, né, sob a presidência ainda de Fernando Collor de Mello. Mas hoje o ministro Fernando Haddad, inclusive, diz que essa não é mais uma discussão política ou econômica, mas sim uma discussão do ponto de vista judicial, esperando que o Supremo Tribunal Federal ratifique crie uma certa jurisprudência para esse tipo de decisão acerca de publicação de decreto e a possibilidade de que o Congresso revise ou não. Qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, você está trazendo essa série de possibilidades, vai ter uma externalidade e, evidentemente, tem impactos políticos e econômicos. Por enquanto, os impactos econômicos, os políticos estão postos, está aí uma crise instalada em Brasília. Exato. Se aqui em São Paulo está gelado, lá em Brasília está pegando fogo. Mas, e do ponto de vista econômico, eu queria entender o que esse momento de completa incerteza, de completa falta de previsibilidade provoca exatamente nos mercados e, evidentemente, também na capacidade do setor produtivo de tomar decisão. Eu fiz essa pergunta a vários economistas, né, e a resposta que eu mais ouvi foi: as decisões sobre grandes investimentos estão sendo adiadas, na verdade, desde que o governo começou, por causa dessa lista de questionamentos de marcos regulatórios, saneamento básico, a própria Eletrobras e tantas outras coisas que o governo... O saneamento básico e a Eletrobras foram as que mais chamaram a atenção, mas havia desejo de voltar com a reforma trabalhista, o governo baixou decreto, mudando regras do trabalho. Se deixar, reestatiza até a Vale, né? Exato, entendeu? Então, assim, todo esse avanço do governo sobre decisões e marcos regulatórios e reformas que tinham acontecido, contra a reforma da Previdência e tudo mais, os empresários olham e pensam assim, olha, peraí, aquele grande investimento que eu ia fazer, eu vou esperar mais um pouco. É óbvio que a oportunidade do negócio, ela dita o timing, né? Mas naquilo que é discricionário dos grandes negócios, isso certamente está esperando o melhor momento. É só ver o que aconteceu na Bolsa de Valores de 2024. Não teve uma IPO, não teve uma abertura de capital, não teve nenhuma empresa com segurança suficiente para dizer assim, olha, eu vou abrir meu capital, eu vou usar o mercado de capitais para financiar o meu negócio e eu vou me dar bem, né? Como acontece nas economias maduras. Não, as empresas não tiveram a coragem de ir abrir o seu capital e passaram a acessar o mercado de capitais através do seu endividamento, né? Emissão de dívida e por aí vai. O que também, ok, mas ainda assim você percebe o desenvolvimento dos grandes negócios acontece quando essas decisões não param. Quais são as decisões que estão sendo tomadas? As decisões do dia a dia, do varejão da economia. Até porque nós temos um mercado de trabalho que vai muito bem, obrigada, uma renda em alta, as pessoas estão consumindo. Então, esse varejo do dia a dia, que é de uma economia que é muito levada pelo consumo das famílias que têm uma renda média muito baixa,
ele é capaz de manter minimamente a economia funcionando. E nós somos também uma economia de pequenas e médias empresas, como eu sempre repito aqui, micro, pequenas e médias empresas. Então, o Brasil tem essa expertise, né, Vitor? O Brasil tem uma expertise de ir passando pelas crises, assim. De vez em quando ele dá com a cara na porta. 2015, 2016 é o exemplo disso. Não deu conta de lidar com a crise política, não deu conta de acomodar todas as mudanças que foram feitas pelo governo Dilma Rousseff. Quer dizer, ali o estrago foi muito grande e não deram conta. Mas até por causa da crise de 2015, 2016, a expertise para lidar com crise foi reconfirmada na pandemia. E no pós-pandemia, a economia cresce a despeito de Brasília. Não é funcional um país que continua rodando sem prestar atenção para o que está acontecendo com as maiores instituições. Não é funcional, não é desejável, né? Não é sustentável. Os investidores estrangeiros dizem que eles sofrem menos com esse dia a dia da nossa política, que eles podem tomar decisões de mais longo prazo, né? E muitos estão tomando, mas no volume, na necessidade e na capacidade que o Brasil tem de receber investimentos e tocar isso para frente, isso não está acontecendo. Vou te dar um último dado aqui só para a gente fechar. Olha o que está acontecendo com o setor da indústria. Hoje saiu o resultado da indústria e a indústria extrativista segue bem, petróleo, minério indo bem, mas a indústria da transformação, especialmente a indústria de bens de capital, já andando para trás, né? O que é a indústria de bens de capital? É a indústria que promove a capacidade, fortalece a capacidade da economia para o futuro. Então, a gente tem bens não duráveis, semiduráveis, mantido por esse consumo do varejo indo bem, mas aquela indústria que é aquela que aumenta a musculatura da economia, essa já parou. Complicado, né, Thaís? É realmente um cenário bastante tortuoso. Falei mais que a mulher do Yakult, né? Mas eu não quis perder o encadeamento aqui do pensamento. Os três poderes, na verdade, é engraçado, né? A gente percebe os mercados indo bem exatamente quando Brasília está às moscas, né? Então, mas os mercados também são outro fator, Vitor, porque money talks, né? Não vou falar a segunda parte do ditado, mas money talks, o dinheiro fala. Tem muito capital rodando lá fora. A turma está saindo dos Estados Unidos, minha gente, está buscando outro lugar para alocar recurso. E é óbvio que o Brasil é uma opção e uma oportunidade. A gente tem um juro altíssimo, a gente tem empresas sólidas. Pega as empresas que compõem o Ibovespa. A Vale, a Petrobras, a Klabin, a Raizen, a Cosan, o Grupo Ultra, essas empresas todas são gigantes. A WEG, são empresas com uma robustez gigantesca. As empresas de proteína animal são empresas com uma robustez gigantesca. Elas seguram a onda, elas têm atratividade para o capital. E o capital está girando, então o mercado está funcionando a despeito de Brasília. Vamos ver até quando. O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Exatamente, como dizia Bob Campos, como avô. Thais Herédia, obrigado. Até amanhã. Sempre um prazer.